artigo 3 da Resolução CONAMA 362 determina que todo óleo lubrificante usado ou contaminado deve ser re-refinado, pois se usado como combustível, prática que ainda é muito comum, lança na atmosfera metais pesados e gases altamente cancerígenos. Hoje, o Negócios da Amazônia acompanha a fabricação de óleos lubrificantes feitos a partir deste processo. No primeiro bloco, você viu que ao chegar aqui o Oluc passa por uma série de testes. E agora, vamos saber quais são eles e as suas finalidades. Todo óleo lubrificante usado ou contaminado, que é a determinação Oluc, que chega na empresa Eternal, ele passa por uma batelada de testes para verificar se esse óleo pode ser refinado ou não, se ele tem possibilidade de refino. O que seria isso? A gente verifica se ele sabonifica ou não. Se ele sabonificar, ele não é adequado ao refino. Ele foi contaminado anteriormente no ponto de coleta. Então, o que seriam os contaminantes que poderiam atrapalhar esse processo de refino? Seriam óleos vegetais, seriam um excesso de água muito grande. Então seriam vários contaminantes, principalmente o óleo vegetal, que é o maior contaminante do óleo lubrificante. Esse óleo chegando aqui, ele é analisado por um processo de adição de produtos químicos e aquecimento desse óleo para verificar se há ou não saponificação. Esse óleo, se ele for reprovado, ele passa por um processo de desmetalização e incineração. Todos esses processos são aprovados pela OEMA, que é o órgão estadual responsável pelo estado do Amazonas, e então eles são incinerados e com lavagem de gás para evitar emissões atmosféricas. O processo de re-refino expõe este óleo contaminado a temperaturas bem mais altas do que o seu ponto de fulgor. A partir disso, para que todas as possibilidades de acidentes sejam anuladas, investimentos são feitos em treinamento de pessoal e em estrutura física. E já que as etapas exigem energia elétrica constante, a indústria conta com 2 subestações de energia e gerador próprio, que entram em ação imediatamente em casos de queda de energia. Esse óleo lubrificante, o óleo queimado, o ponto de fulgor dele, aonde ele entra em combustão sem precisar centelha, é 180 graus. O que acontece? E o óleo ultrapassa os 300 graus. Só que ele está num recipiente totalmente fechado, de uma, vamos dizer assim, de uma proteção muito grande, vamos dizer assim, a chapa desse recipiente é muito grossa e você tem uma coluna de vácuo, fazendo vácuo constantemente nesse recipiente para que não tenha oxigênio. Então, se você não tem oxigênio, você não tem combustão, né? Tudo acontece dentro de tanques dotados de válvulas de alívio que entram em ação imediatamente caso a pressão seja ultrapassada. A primeira etapa que o Oluc será submetido após o armazenamento é a destilação, que tem a finalidade de determinar a quantidade de água e de leves. Passando a fase do armazenamento, né, nós bombeamos esse óleo para a planta aqui de re-refino. Aqui na planta de re-refino, a primeira fase que o óleo vai passar aqui é exatamente a destilação. Depois da destilação, nós vamos atingir a temperaturas acima de 300 graus, onde nós vamos fazer o craqueamento desse óleo. O que é o craqueamento? É destruir através de alta temperatura os polímeros, aditivos velhos, tudo que, vamos dizer, que está contaminando esse óleo. Saindo dessa fase do craqueamento, nós já vamos para a fase da sulfonação, onde ele vai receber um banho de ácidos para fazer o processo de acelerar o processo de decantação. Então, passando pela fase de sulfonação, nós temos 8 decantadores, que é para dar tempo de esse óleo descansar e sentar, digamos, separar todas as partículas sólidas que existem nesse óleo. No terceiro bloco, você vai acompanhar a conclusão deste processo. Mas agora, eu quero que você conheça mais uma história inspiradora. É o quadro Eu Empreendedor. A água de coco é uma bebida natural e seu consumo é altamente recomendado por médicos e nutricionistas, principalmente em uma região de temperatura elevada como a nossa. Embora nosso estado ofereça condições favoráveis ao plantio do coco, encontrá-lo em nosso dia a dia não é assim tão fácil.
Foi pensando nisso que 3 jovens empreendedores vindos de uma família que já comercializava coco em Manaus resolveram apostar em uma maneira de facilitar o consumo deste produto tão saudável. Olha, a ideia surgiu a partir mesmo dos clientes, porque eles vinham com a garrafa e procuravam levar para casa sem ter a necessidade de levar o lixo para casa. A partir daí a gente começou a ir atrás de garrafa e começou a envasar para beneficiar o que o cliente queria, era não levar esse resíduo, ser mais prático. Após passarem por uma análise prévia, os cocos seguem um rigoroso processo de higienização, etapa importante para garantir a qualidade do produto final, desenvolvida ao longo dos 3 anos que o produto tem no mercado e que exigiu muita pesquisa e estudo por parte da pequena empresa. Dizer que sempre foi assim, não foi, porque como a gente não sabia como era o processo, então a gente primeiro abria direto do coco, ia botando na jarra e na jarra direto para a garrafa. A gente não tinha noção de temperatura, de que tinha que tirar aquele pozinho que fica da casca. Então foram coisas que com o tempo a gente foi aprendendo. E a higienização veio, já está com 1 ano e meio mais ou menos, que a gente começou a ter essa higienização dos cocos, com um processo de sanificação, com cloro, tudo direitinho, a retirada dos resíduos, veio a partir de 1 ano e meio para cá, que foi a partir de estudos, já que a gente está fazendo com o tempo. A água de coco natural envasada é um produto que chama a atenção do consumidor e pode ser considerado uma ideia inovadora. Mas o fato de não ter concorrentes diretos pode não ser tão favorável como parece. Dificulta mais do que beneficia, porque a gente não tem legislação própria, então a gente tem que buscar em outras cidades, outros estados, como que se faz o processo, como é a legislação, de que forma que a gente tem que se legalizar direitinho para não ter esse erro, porque como que a gente vai se basear numa coisa que não existe? Então a gente procura a Embrapa, procura o Sebrae, procura outras empresas e assim a gente vai conseguindo caminhar nessa jornada.